Boa noite, pessoal. Para vocês aí já é noite. Para mim aqui ainda é dia quando eu estou gravando esse vídeo, né? Infelizmente não tive como estar ao vivo aqui nesse maravilhoso podcast do Manuel Carvalho, né? Mas eu não tinha como deixar de participar desse bate-papo tão bacana com vocês, né, pessoal? E primeiramente quero agradecer esse convite do Manuel Carvalho. E deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Rafael Carvalho. Eu sou o sócio da filial da Só Crescer aqui em João Pessoa, né? Esse paraíso chamado João Pessoa, que inclusive já deixo o convite para o Manuel Carvalho, quando quiser vir aqui visitar, toda a audiência, nossos clientes. Quando quiserem vir pegar uma praia aqui, né? Quem não conhece se apaixona pela cidade, quem já conhece quer voltar. Então estão todos convidados para vir aqui, né? Curtir uma prainha em João Pessoa. Mas vamos falar de contabilidade. Pessoal, entrar em contabilidade para mim foi quase que consequência do meu espírito meio de empreendedor desde criança, né? Eu ainda muito novinho no colégio, eu já vendia alguns desenhos que eu fazia, umas histórias em quadrinho para os meus colegas, né? Eu desenhava muito bem para uma criança, então eu já fazia essas vendas, né? Muitas vezes eu pegava invenções que eu via na televisão, né, em programas infantis, fazia também, vendia para alguns colegas, então eu sempre tive esse espírito meio que de empreendedor desde novo, sabe? E a contabilidade nada mais é do que a linguagem dos negócios, né? Então acabou sendo uma consequência eu me afinar com a contabilidade, né? E por que a gente costuma dizer que contabilidade é a linguagem dos negócios? Às vezes algumas pessoas meio que associam contabilidade apenas às obrigações impostas pelo governo, né? Questão de fisco, pagamento de tributos. Mas a contabilidade ela vai muito além disso. Quando a gente pega as demonstrações contábeis de uma empresa que buscam um acompanhamento contábil para além das questões fiscais, né? Que querem os relatórios contábeis, as demonstrações contábeis, né? A gente pega um balanço patrimonial de uma empresa, uma demonstração do resultado do exercício, assim, só de bater o olho, né, 2 minutos olhando essas demonstrações, a gente consegue saber toda uma história da empresa, se ela tem uma saúde financeira bacana, se ela é eficiente nos gastos, né? Só de olhar a questão da contabilidade, às vezes a gente consegue descobrir, né, a questão da eficiência de empresa que nem o próprio empresário sabe, né? E poder até sugerir melhoras, otimização de processos numa empresa. Então, assim, a contabilidade ela realmente é a linguagem de negócios no sentido de que o empresário que se preocupa, né, de buscar um acompanhamento contábil dessa forma, esse empresário ele consegue ter ganhos que muitas vezes boa parte dos empresários nem imaginam. E aí, desde que eu entrei na faculdade de Ciências Contábeis, eu já me apaixonei logo por essa parte de análise de empresas, né, para entender todo o funcionamento da empresa, ao olhar os relatórios contábeis dela, né? Então eu já comecei a me interessar cada vez mais. E isso, consequentemente, acabou me levando também para o mundo do mercado financeiro, né? Porque, principalmente quando a gente está na faculdade, a gente tem mais acesso a relatórios contábeis de empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Porque elas são muito maiores, são as maiores empresas do Brasil, né? E são obrigadas a divulgar esses balanços, essas demonstrações, né? Então a gente na faculdade a gente tem acesso a essas demonstrações que elas estão públicas para qualquer pessoa, né? E isso foi muito bacana para mim porque foi uma segunda faculdade à parte, né? Entender como essas maiores empresas funcionam, né, do Brasil. E elas são as maiores empresas do Brasil não por acaso, né? Elas são gigantescas justamente porque elas já têm os processos mais otimizados, porque elas já entendem há anos como funcionam as atividades no setor nas quais elas são inseridas. Então, para mim, principalmente desde estudante, aprender como elas funcionam foi assim uma grande faculdade, porque me fez
poder entender as soluções que essas empresas dão nos seus próprios negócios e também poder assessorar, né, os nossos clientes, também tendo esse entendimento, né, bem diversificado, né, porque quando a gente começa a estudar mercado financeiro, a gente tenta entender cada tipo de modelo de negócio, né, então acaba nos dando um repertório maior para poder, né, até contribuir com os nossos clientes. Então, realmente foi uma oportunidade que, sim, que me abriu muitas portas, né, e me trouxe muito bons frutos, né, ter começado minha carreira me interessando por essa parte de análise de empresas, né, e mercado financeiro. Então, eu acabei me tornando analista de empresas listadas nas bolsas de valores na Liga do Mercado Financeiro da própria UFPB, que foi onde eu comecei meu curso de Ciências Contábeis, né, que me deu muita experiência. Em seguida, eu acabei saindo, indo para um escritório que presta consultoria para empresas de médias para grandes aqui em João Pessoa, que estavam buscando ainda uma expansão maior, né, por participar de consultoria de empresa que recebeu investimento de fundo de investimento gigantesco, como o da XP, maior corretora de investimentos do Brasil, né? Então isso me deu uma bagagem muito bacana. E aí atualmente eu estou trabalhando como gerente financeiro / comercial de um grande laboratório farmacêutico aqui de João Pessoa. Mas aquele meu espírito empreendedor que eu tenho desde criança nunca parou de gritar aos meus ouvidos, né? Então aquela vontade de empreender na minha área, que sempre foi uma vontade, eu decidi botar para frente. Foi quando eu conversei com o Diogo, que ele é meu primo, né? Um primo que é praticamente irmão, né? A gente tem uma proximidade muito grande desde novo. Conversei com ele, né? Eu já acompanho desde sempre a carreira dele no mundo contábil, né? Desde o início da Só Crescer, né? Vejo o excelente trabalho que ele vem fazendo em Arapiraca, junto com o Francisco, com a Maiara, com toda a equipe, né? E para mim acabou sendo uma consequência conversar com o Diogo, né? Para a gente fazer esse projeto ambicioso de trazer uma filial da Só Crescer aqui para João Pessoa, né? Para a gente poder oferecer às empresas daqui, aos clientes daqui, a mesma qualidade do serviço que Diogo e toda a equipe tem já prestado para as empresas aí em Arapiraca, e não só em Arapiraca, né? A Só Crescer já presta em outras cidades, mas a gente trazer uma filial aqui para João Pessoa. E graças a Deus tem dado muito certo, né? Tem sido uma honra para mim trabalhar com essa equipe maravilhosa, né? Diogo, eu sempre tive a proximidade, em função agora dessa sociedade, pude conhecer melhor o Francisco, a Maiara, toda a equipe, né? E tem sido maravilhoso, maravilhoso. A gente tá plantando uma semente aqui que já está rendendo bons frutos e vai render muito mais. E o feedback dos clientes tem sido excepcional, né? Aqui em João Pessoa também, né? Assim como em Arapiraca a gente só escuta elogios, né? O trabalho da Só Crescer, aqui em João Pessoa também está seguindo essa mesma linha, né? E um atendimento personalizado, né? Uma atenção enorme às necessidades dos clientes, tanto na parte fiscal como nessa parte de consultoria contábil e financeira, né? Então tem sido um projeto muito bacana, né? Que a gente está implementando e graças a Deus tem dado muito certo. E é uma satisfação enorme para todos nós da Só Crescer Contábil, né? A gente saber que a gente está prestando um serviço de excelente qualidade, né? Baseado nas necessidades individuais de cada cliente, né? A gente sempre tenta fazer um serviço personalizado para aquilo que o cliente realmente precisa, né? Então tem sido uma satisfação, né? Não só na área fiscal, como na área contábil propriamente dita e também na assessoria financeira, né? Então eu quero me disponibilizar desde já, né? Os clientes daí também, a audiência desse podcast que é muito conceituado aí em Arapiraca, né? Em Alagoas, né? Que também o que precisarem também aqui de João Pessoa, a gente tá sempre às ordens, né? Na palestra que eu fui dar aí nos 10 anos já Só Crescer Contábil, que eu falei de investimentos, né? Devido à minha experiência em mercado financeiro de longa data,
né? O pessoal se empolgou bastante. A gente inclusive está avaliando, diante da procura dos clientes daí, a possibilidade de a gente fazer uma mentoria, tentar dar esse auxílio para os clientes daí que tem esse interesse em investimento no mercado financeiro, ou também qualquer tipo de investimento, né? Que o mercado financeiro nada mais é do que um instrumento para se investir, né? Mas a gente quer dar esse auxílio também aos clientes que tem esse interesse de investir, ter um aumento patrimonial, né? Que a gente sabe a importância de ter esse cuidado especial, né, com o nosso dinheiro, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse podcast com vocês. Muito obrigado pelo convite, Manuel Carvalho. Um agradecimento a todos os telespectadores, né? Todo mundo que esteja ouvindo. E estamos sempre às ordens. Obrigado a todo mundo, pessoal, a equipe aí do Só Crescer que está presente aí com vocês, né? E qualquer coisa, estamos às ordens. E aquela coisa, já estão convidados para vir aqui em João Pessoa conhecer ou visitar novamente esse paraíso. Esse foi o Rafael Carvalho, direto de João Pessoa. Estava tomando sol na praia quando gravou o vídeo. Não, mas não tem sol, mas só é uma sombra boa. Diz que tem um sol para cada morador lá. Você sabe? O sol mora na Paraíba. Esse foi o Rafael Carvalho. E sabe o que é engraçado? É assim. O que é que eu ouvi na história dele aí e achei interessante? O cara de vendedor de HQ, história em quadrinho, se tornou sócio da Só Crescer. Como, Manuel? Simplesmente por curiosidade. Acompanhava vocês e ele já estava no meio. O que é que ele fez? Vamos abrir. Aí eu fico me perguntando aqui. Quantos escritórios de contabilidade em Arapiraca? Que tem muito. Porque quanto tempo já tem a filial? A filial tá. A filial. De planejamento, né? A gente tem um trabalho lá. Nós fizemos no primeiro ano um trabalho de treinamento, né? Com o Rafael, para que conhecesse os processos dentro da prática, né? Perfeito. E aí foi quando foi aparecendo lá em João Pessoa e a cada tempo que passa tem aberto mais portas para a gente lá, novas empresas, né? Amigos, parentes, pessoas lá conhecidas de Rafael, né? Querendo conhecer um pouco do escritório e acaba vindo para o Só Crescer Contábil. Então, tem esse período, mas como home office, né? Por enquanto, nós trabalhamos lá, não tem espaço físico ainda, mas já está sendo planejado tudo. Mas já tem quantos anos isso? 2 anos para 3. Né? 3 anos. Então, aí eu vou voltar à linha de raciocínio aqui. Quantos escritórios em Arapiraca que tem mais de 10 anos, vocês têm 10 anos Só Crescer, e não conseguiram e nem cogitaram em abrir uma filial fora do estado? Como é que se explica isso? Vocês conseguem explicar como vocês tiveram... Já teve especulação para São Paulo, viu? Já teve está estudando contabilidade, já pediu se não tinha. Estão pensando, né? Estão pensando já. Para abrir em São Paulo. O pensamento assim, a gente sempre teve, né? Dentro do Só Crescer